Bem-vinda, bem-vindo a mais um Questões da Língua. Nós vamos nos dedicar ao conteúdo relativo à interpretação de texto. Então, você vai verificar por meio da realização de questões os conteúdos que geralmente são cobrados nessa parte da prova. Uma curiosidade para esse conteúdo é relativa ao cargo em que você vai fazer a prova, o cargo para o qual você vai fazer a prova. Se você vai fazer para o cargo de professor, as questões costumam ser mais teóricas, mais voltadas de fato para o conhecimento teórico inerente à interpretação de texto. Se você vai fazer para outros cargos, né, como por exemplo advogado, odontólogo, analista, enfim, outros cargos, a natureza dessas questões acaba sendo de muito mais leitura e de fato uma percepção do que o texto revela e conexão com aquilo que está na questão, tá? Então são provas de reconhecimento nesse caso. Vejamos aí. A primeira questão era uma questão de coluna, tá? Ela aconteceu na prova da prefeitura lá de São José, de Santa Catarina, para o cargo de professor. Então você vai ver que ela é bastante conteudista, né? É uma questão com conteúdo. E aí, a natureza dessa questão era mais ou menos assim, você tinha uma coluna, né, relacionando aí os tipos textuais e na outra a definição desses tipos para você relacionar e depois, em uma sequência, assinalar a alternativa correta. Então, vamos fazer a leitura, por favor. 1, você vai marcar para o caso de ser um texto injuntivo. 2, tipologia narrativa. 3, descritiva. 4, dissertativa. 5, expositiva. E agora a gente vai ver essas definições. Apresentar um conceito, uma ideia ou informar sobre algo. Defender uma ideia e expor uma opinião através de argumentações. Ensinar ou instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação, contar uma história, incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos, retratar uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento. Então, o que a gente vai fazer agora? Você vai entender o seguinte, a FEPESE, ela vem com esse tipo de questão, é muito comum, questão em que você verifica o conceito de algo, tá? Sabe o seu documento de identificação que você leva lá para a hora da prova? Esse documento, eu sugiro que você faça dele uma régua, um marcador. Então você põe ali o seu documento, a sua identidade, por exemplo, e vai marcando a prova, deixando bem claro aquilo que é ponto de análise para você naquela questão. No nosso caso aqui, quando eu penso em apresentar, essa é uma palavra central, apresentar um conceito. Tá vendo que nesse ponto a gente não tem a questão de defender uma ideia? A gente apenas apresenta. Isso é fundamental aqui para nossa percepção. No segundo conceito, defender uma ideia, expor uma opinião. Marca essa parte. Expor uma opinião. Ela vai nos indicar o caminho aqui agora. Ensinar, instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação. Opa, esse objetivo de levar a uma ação é o mesmo que persuadir, convencer e persuadir. Levar o outro a fazer aquilo que eu desejo que ele faça. Essa é uma parte importante para a gente. Contar uma história. Quando eu penso em contar histórias e surge ali a figura do personagem, isso também é um indicador para a gente, né? Retratar. Retratar, pensa na fotografia. A fotografia é aquilo que faz a leitura, né, de algo visual. Então, quando você retrata por meio de palavras, é como se você também estivesse criando ali uma imagem. Com isso, a gente já consegue gabaritar a questão. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Apresentar um conceito, uma ideia, informar sobre algo. Eu estou expondo. Então, é um texto de natureza
expositiva. Eu apenas trago para o texto aquilo que outra pessoa, que uma pesquisa, que um resultado me oferece. Veja que necessariamente eu não estou trabalhando com uma opinião. Não existe a defesa de um ponto de vista. Eu apenas exponho, né? Eu apresento algo que eu vi, por exemplo, no resultado de uma pesquisa, de um estudo, enfim. Então, esse é o tipo de texto de natureza expositiva. Defender uma ideia. Agora sim, eu estou pensando em expor uma opinião, defender por meio de argumentos. Isso é o texto de natureza dissertativa. Então, falou em argumentação, tipologia dissertativa. Ensinar e instruir, levando a uma ação, né? É como se você estivesse levando alguém por meio daquilo que você diz a agir da maneira como você espera. Isso é persuasão. Quem fica com esse tipo de texto é o texto de natureza injuntiva, tá? É isso que significa a injunção, levar alguém a agir de acordo com aquilo que eu estou defendendo ali no momento. Quando eu olho a palavra personagem, espaço, tempo, contar histórias, esse é o tipo de texto chamado de texto narrativo. E por fim, quando eu penso em retratar, né, a imagem, a questão da imagem, montando o visual de alguma coisa, trazendo as características de algo, de um cenário, enfim, isso é o texto de natureza descritiva. Então, preenchendo essas lacunas, nós chegamos à letra E. Esse é o resultado aí, então, da nossa questão. Até a nossa próxima aula, espero ter contribuído muito para com seus estudos.